saúde, ciências biológicas, um pouquinho diferente da primeira sessão. E para estrear, para começar a sessão, nós vamos começar com a Amanda. E a Amanda estuda nanobiotecnologia. Para quê? Para colocar fármacos, remédios encapsulados. Que remédios? Ela vai contar melhor para a gente, mas eu garanto que é algo bastante importante. Amanda, vem para cá e conta para a gente o que você está fazendo na sua pesquisa. 1 minuto e meio. Palmas para ela, gente. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Amanda. Eu faço parte do Departamento de Tecnologia Bioquímica e Farmacêutica aqui da Faculdade de Farmácia da USP. Vocês sabem que a leucemia linfóide aguda é um tipo de câncer que afeta o sangue e ele acomete crianças e adolescentes. Ele acontece quando as células-tronco se proliferam muito irregularmente, fazendo com que elas sejam imaturas e anormais. O principal componente de tratamento da leucemia linfóide aguda é a asparaginase, que é uma enzima de origem bacteriana. Só que essa asparaginase, ela tem muitos efeitos colaterais, exatamente pela origem dela, causando muitos problemas, e ela tem uma baixa meia-vida também. Então, pensando nisso, como que a gente faz para melhorar o tratamento usando a asparaginase? É aí que meu projeto entra. A gente encapsula essa asparaginase em nanovesículas chamadas vesículas poliméricas. Elas são formadas de polímero e elas vão aumentar a resistência da enzima frente à degradação do organismo, previnem anticorpos que o organismo vai fazer para querer prejudicar o tratamento. E a gente usa os princípios de nanobiotecnologia para isso, a escala nano, vírus, bactérias. E esse ramo está sendo muito revolucionador nas ciências farmacêuticas. E por isso que esse projeto é tão importante, para melhorar o tratamento de pessoas que são acometidas por esse câncer. Muito obrigada. Muito obrigado, Amanda. Abriu. Bonito, começamos com o pé direito, então a Amanda já falou com a gente. E agora, seguindo, a gente vai tornar tudo um pouco mais lúdico. Num contexto de hospital. Se você acha que o hospital é um lugar triste, é um lugar chato, a Bárbara vai falar para a gente como que atividades lúdicas podem ser adaptadas e podem ser usadas nesse contexto hospitalar. Bárbara, vem para cá e mostra para a gente essa mágica da ludicidade no hospital. Palmas para ela. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Bárbara, tenho 20 anos e sou aluna do 2º ano de terapia ocupacional. O título do meu trabalho é TO Esperando, adaptando atividades lúdicas num contexto hospitalar. E minha pesquisa, juntamente com esse projeto de extensão, visa adaptar as atividades lúdicas para crianças que têm deficiências físicas, cognitivas, dentre outras, nesse contexto hospitalar. Na pesquisa, as atividades lúdicas, que são brincadeiras e jogos, mais adaptadas foram bingo, charada e mímica. No bingo, ele foi voltado para crianças que tinham deficiência auditiva e a gente usou aplicativos que tinham a linguagem de sinais para traduzir o que a gente queria passar. Ou seja, a gente tirava uma cartela, na cartela estava escrito macaco, escrevia macaco no aplicativo e ele desenhava para crianças com deficiência auditiva. A segunda foi charada e foi voltada para crianças que tinham dificuldade de ler. Então, o que a gente fazia? A gente pegava a charada e trocava a pista das charadas pela mímica das mesmas. E, por último, era a mímica, que foi voltada para crianças que tinham deficiência na coordenação motora. E o que a gente fez? A gente enquadrou, dentro dessas limitações, mímicas que as crianças conseguissem realizar. E, com isso, a gente teve um resultado bastante positivo, porque a gente conseguiu um engajamento muito grande dessas crianças que antes não participavam, por conta que não tinham essas adaptações, para depois que a gente começou a adaptar. E é isso. Obrigada. Muito obrigado. Gostaram? Legal, né? O hospital pensado de uma forma diferente. Esse é um dos grandes objetivos da ciência, se não um dos maiores. Repensar, pensar novamente aquilo que está ali no nosso cotidiano de uma forma diferente, de uma forma que possa melhorar a sociedade e a vida das pessoas. E a Bárbara fez isso com primazia. Agora a gente vai para a Beatriz. E a Beatriz estuda como enzimas redox bacterianas podem ser importantes para esse meio científico. Ela vai explicar para a gente e a gente com certeza vai entender melhor. Então, Beatriz, vem para cá e explica mais para a gente sobre essas enzimas redox.
Então, vocês sabem o que acontece quando uma bactéria encontra o sistema imune? Quando uma bactéria entra dentro do corpo humano, as células imunes do hospedeiro vão reconhecer essa bactéria e esse reconhecimento vai levar ao desenvolvimento de uma inflamação e de uma infecção bacteriana que vai levar à produção de diversos compostos que vão eliminar essa bactéria. Um desses compostos é o que chamamos de espécies reativas, sendo tanto de oxigênio quanto de nitrogênio. Então, elas vão agir sobre a bactéria, levando à oxidação de biomoléculas, só um minuto, levando à oxidação de biomoléculas, levando à morte da bactéria. No entanto, algumas bactérias não morrem, mesmo você tendo esses compostos que vão levar à oxidação de proteínas, carboidratos e os compostos da bactéria. Uma dessas bactérias que sobrevive dentro do corpo humano é a Pseudomonas aeruginosa, envolvida em mais de 90% dos casos dos pacientes portadores de fibrose cística. Um dos mecanismos que ela utiliza para poder sobreviver dentro do corpo humano é a expressão de enzimas redutoras, que a gente chama de tiolperoxidases. E elas vão fazer a redução dessas espécies oxidativas, que são as espécies de nitrogênio e de oxigênio, levando à proliferação e sobrevivência dessa bactéria, levando a sintomas clínicos. O meu objeto de pesquisa é estudar essas tiolperoxidases e descobrir qual delas tem uma maior importância para essa bactéria sobreviver e assim causar os diversos sintomas clínicos com elas associados. Obrigada. Não dá para mim. Tentei. Difícil a palavra, né? Mas ela falou muito bem. Tão bem que agora é a vez do Brandon. E o Brandon vai falar para a gente sobre reprodução. Isso mesmo, que você está pensando na sua cabecinha. Só que ele vai falar de uma forma um pouco diferente. Ele vai falar como a reprogramação celular está associada, ou como ele está associando a reprogramação celular à reprodução. Espero que ele não esteja fazendo nenhum experimento para criar um mutante ou algo assim. Brandon, vem para cá. Contamos com a sua apresentação. Vai lá. Bom, boa tarde. Meu nome é Brandon e eu vou apresentar para vocês hoje a história da minha melhor amiga de laboratório, a célula ingênua chamada Brigitte. A Brigitte é uma célula-tronco. As células-tronco possuem a capacidade de autorrenovação e também possuem a capacidade de se diferenciar em qualquer célula do nosso organismo. Brigitte se transformou em uma célula da nossa pele, um fibroblasto. Mas, assim, ela não estava muito feliz com essa situação. Ela queria voltar a ser uma célula-tronco para assumir outra função no organismo. Porém, o nosso organismo não é muito fã dessa situação, porque Brigitte poderia perder o caminho e se transformar em uma célula cancerosa. Bom, nós, preocupados, resolvemos ajudar Brigitte. Para isso, levamos Brigitte para o laboratório, induzimos ela ao estado de célula-tronco, utilizando diferentes suplementos na nutrição da nossa Brigitte. E assim, algumas não deram muito certo, não. Elas morreram. Mas outras deram muito certo. Porém, elas eram muito parecidas. Mas análises mais profundas revelaram o quê? Revelaram que cada suplemento agia de uma maneira diferente na vida de cada Brigitte. Bom, agora eu vou dar um spoiler para vocês. Brigitte quer se tornar uma célula denominada gameta, que se casa com outra célula para virar rainha. Venha visitar o nosso banner na seção de agrárias, o pôster 108. Muito obrigado. É Brigitte? É isso? Brandon, é Brigitte? Brigitte. Gostei da Brigitte. Marquem aí. Brigitte. Que história bonita, né? Emocionante. Seguindo, depois dessa história que tocou muito o nosso coração, a gente vai falar sobre uma pessoa, ou na verdade sobre o trabalho dela, que é muito oleoso, que é a Camila. Camila vai falar sobre óleos essenciais também. Então, Camila, fala pra gente sobre esses óleos em 1 minuto e meio. Vem pra cá. Oi, gente, eu sou a Camila, eu sou graduanda de Engenharia de Alimentos na USP Pirassununga e meu trabalho é sobre a desterpenação de óleo essencial de alecrim com a utilização do método líquido-líquido. Bom, vou começar falando que é um óleo essencial. Assim como o óleo essencial de alecrim, é formado por centenas de compostos, mas que, em geral, a gente pode classificar em 2 tipos, os oxigenados e os terpenos. Os terpenos não são desejados para o óleo, porque eles oxidam e causam off flavors.
Já os oxigenados são responsáveis pelo aroma e são o que agrega valor ao produto. Então, no meu trabalho, a gente visa extrair os compostos oxigenados do óleo essencial de alecrim. A gente faz isso através do método líquido-líquido e a gente usa o solvente etanol mais água. A gente usa o etanol porque ele é biodegradável, é um solvente renovável e barato. E com a água, eu tenho um solvente seguro e barato. E com os meus sistemas, eu realizei bastante sistemas. Em todos eles, o meu solvente tem mais afinidade pelos compostos oxigenados. Então, quer dizer que é possível fazer essa extração através do método líquido-líquido com um solvente etanol, que é uma boa alternativa para a indústria. Obrigado, Camila. Obrigada. Adoramos os óleos e a extração e tudo mais. Seguindo as nossas apresentações, sem parar, vamos agora para Carolina. E a Carolina vai falar de algo também bastante interessante, que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é sobre medicina narrativa. Ela vai olhar para o paciente, os pacientes que estão doentes, além da doença deles. Medicina narrativa, algo diferente, algo novo. Conta pra gente, Carolina. Vem para cá, só 1 minuto e meio. Boa tarde, eu sou a Carolina, eu faço medicina em Bauru e realizo esse trabalho de medicina narrativa e experiência do adoecimento com as minhas colegas Ellen e Leana. Eu sempre acreditei que ser um bom médico era, sobretudo, ser um bom leitor. Um bom leitor de histórias, de pessoas, de narrativas. E a medicina narrativa, ela surge justamente no momento em que se vai ao encontro do outro para entender não somente a sua dimensão biológica, mas a sua concepção de ser e estar no mundo como um sujeito produtor de experiências. Experiências, inclusive, do adoecimento. E que variam de acordo com o contexto sócio-histórico-ambiental pelo qual o indivíduo está inserido. Portanto, um bom clínico e um bom leitor clínico é aquele que não cai no perigo da história única, isto é, aquele que reduz os seus pacientes à concepção puramente biopatológica das doenças. Pelo contrário, ele valoriza o corpo que se conta e que está sempre nos convidando a conhecer os significados produzidos pelo estar doente. Medicina narrativa, portanto, é um caminhar junto, um dar a mão e um compor-se do projeto de felicidade dos nossos pacientes. Obrigada. Muito obrigado. Descobriram o que é a medicina narrativa? Descobriram? Se quiserem saber mais, depois procura a Carol para saber sobre o projeto dela. Porque agora a gente vai para outra Carol, que é essa foi a Carolina A, agora é a Caroline. E a Caroline me trouxe uma informação bastante importante, que eu não sabia. Os peixinhos, aqueles mesmo do aquário, eles ficam doentes. E ela vai falar para a gente sobre o sistema imune desses peixinhos. Isso mesmo, o Nemo, que você está pensando agora. Caroline, vem para cá e conta para a gente como os peixinhos ficam doentes e o que mais que você tem para contar. Bom, boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou aluna de Medicina Veterinária e eu vou explicar o meu projeto que tem esse título bem longo, mas é bem mais fácil de entender do que parece. Porque assim, a maioria dos seres vivos, dos animais no caso, inclusive os humanos e os peixes, eles são diploides. Isso significa que eles têm um par de cada cromossomo em suas células. Porém, os peixes, eles são constantemente submetidos a uma alteração diploidia e se tornam triploides. Os peixes triploides, eles têm um conjunto extra de cromossomos. Isso é vantajoso porque os peixes triploides são estéreis. E a partir do momento que eles economizam energia do desenvolvimento do aparelho reprodutor, eles ganham em peso corporal. E isso é muito bacana para o sistema produtivo. Porém, já foi relatado que os peixes triploides morrem mais que os diploides. E nosso laboratório buscou entender por que isso acontece, estudando o sistema imune. E por esse motivo, nós escolhemos 2 proteínas que estão extremamente envolvidas na resposta a doenças e vimos se tem diferença na expressão dessas proteínas em diploides e triploides, avaliando órgãos importantes do sistema imune.
E os nossos resultados foram bem bacanas, porque nós percebemos que realmente os diploides têm mais proteínas de sistema imune que os triploides. Então, possivelmente, a resposta a patógeno desse tipo de peixe triploide é prejudicada, o que faz a gente concluir que é importante estar atento a essa produção, porque eles são diferentes na resposta imune. Obrigada. Adorei os peixinhos. Tá vendo? O peixinho fica doente. Guardem isso. Depois da Carol e dos seus peixinhos, agora a gente vai falar do projeto do Cleverson. E o que o Cleverson estuda? Isso mesmo. Você que está com calor, porque tem feito muito calor, o Cleverson veio falar que as formigas também sentem calor. Cleverson, explica pra gente o que é isso, que as formigas sentem calor. Como é que você sabe disso? Palmas para ele. Bom, boa tarde, pessoal. Tá calor, né? Tá calor pra caramba. Esses últimos dias eu vi que as temperaturas alcançaram 42 graus, cara. Isso é muita coisa para essa cidade. E ainda bem que a gente tem como lidar com isso, né? O aquecimento global é um problemão, inclusive um dos maiores problemas que a ciência busca resolver. E a gente tem ar-condicionado, a gente tem ventiladores, a gente tem adaptações fisiológicas contra estresse térmico. Só que alguns animais não têm essas vantagens, especialmente as adaptações. Por isso é importante entender como que esses animais lidam com os problemas causados pelo aquecimento global. Foi aí que, vendo esse problema, eu e meus orientadores desenvolvemos um dispositivo e um método que foi capaz de nos dizer qual que é a influência das interações entre aspectos fisiológicos e ambientais na tolerância das formigas ao aquecimento global. E o legal é que esses dados nos fornecerão subsídios para a gente entender muito melhor a vulnerabilidade das formigas às mudanças climáticas. Legal, né? Bom, eu convido vocês, a quem se interessou, a ir assistir meu pôster, que eu começo às 5. Eu adoraria discutir meus dados com vocês e apresentar esse método maravilhoso que a gente desenvolveu em laboratório. O nome é Cleverson, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Cleverson. Tá cheio de formiga lá em casa. Agora saber que elas também passam calor. Enfim, vamos lá. Saindo das formigas, nós vamos agora para o etanol de segunda geração. Eu nem sabia que tinha a primeira, mas segundo a Débora, tem o etanol de segunda geração e ela vai contar para a gente em 1 minuto e meio. Débora, vem para cá e conta sobre esse etanol. Palmas para ela. Boa tarde, meu nome é Débora, eu faço Biologia na USP de Ribeirão Preto. E eu acredito que todo mundo aqui utiliza ou carros ou ônibus para se locomoverem. Também eu acho que o principal combustível que vocês usam ou é gasolina ou é o etanol. Mas qual o problema da gasolina? Ela, além de ter grandes índices de poluição, ela também um dia vai acabar. Então, formas renováveis de energia são interessantes para a gente. E o principal meio de energia que é o mais promissor atualmente é o etanol de segunda geração. Mas qual que é a diferença dele para o etanol de primeira geração? Ele não é feito do caldo da cana, por exemplo. Ele é feito do seu bagaço. Mas como que a gente transforma esse bagaço no etanol, já que ele é sólido? Para isso, a gente utiliza várias enzimas hidrolíticas em um coquetel enzimático. Então, a gente pega esse bagaço, a gente coloca com várias enzimas e outros processos e a gente converte ele em açúcares fermentáveis. Então, esses açúcares são moléculas bem pequenininhas que vão ser passíveis de fermentação. E a partir dessa fermentação, a gente vai conseguir gerar o nosso etanol de segunda geração, que é mais conhecido como bioetanol. Mas por que a gente não encontra tanto ele por aí nos postos de gasolina se ele é tão bom? É porque ele é muito caro para fazer por conta das enzimas, que aí nos coquetéis enzimáticos utilizados atualmente, elas não são tão eficientes. Então, por isso que a busca de novas enzimas hidrolíticas e a sua inovação e aperfeiçoamento é tão importante. Obrigada. Muito bom, muito obrigado. Seguindo, estamos chegando na metade já. Agora uma apresentação mais doce, é a apresentação do Gabriel. O Gabriel é doce, por que ele é doce? Porque ele trabalha com a cana-de-açúcar, mas não de qualquer jeito. Ele estuda um gene, um conjunto de genes, não sei, vamos descobrir agora, da cana-de-açúcar. Recebam esse garoto doce, que é o Gabriel. Vem pra cá, mostra pra gente sua doçura. Sou o Gabriel, aluno de engenharia agronômica. Eu venho estudando há algum tempo a cana-de-açúcar.
e ela é muito importante economicamente para o Brasil. Em sua maioria, ela é utilizada para a produção de etanol, combustível renovável, muito bacana. Só que o que acontece? Para produzir cana-de-açúcar, a gente precisa de uma grande utilização de fertilizantes nitrogenados. E tem estudos que indicam que você pode, nessa utilização, perder até 50% para o solo. Então, ela é tão sustentável assim? Não parece tanto. Então, com isso, o objetivo do nosso trabalho foi ver como que funciona a regulação desses genes que estão transportando esse nitrogênio para a planta. Por que eles estão lá e não estão trabalhando? O que eles estão fazendo lá? Só que para isso a gente utilizou a Brachypodia, que é uma outra planta, também gramínea, é um modelo genético muito utilizado já no meio científico. E com isso a gente quer ver como que funciona a regulação desses genes. O que a gente observou? Quando você aumenta a indução dos genes, você aumenta a absorção de nitrato. Quando você diminui, abaixa. Ok, até aí, esse era o padrão esperado. Só que tem trabalhos anteriores com cana-de-açúcar que mostram que é diferente. Quando você aumenta a indução dos genes, o influxo não aumenta. Aí você diminui, o influxo aumenta um pouco. Aí você fica sem entender nada. Mas isso é muito importante, porque quando a gente compara esses dois dados, a gente pode ver que a cana-de-açúcar, diferente da Brachypodium, que também é uma gramínea, ela tem uma regulação pós-transcricional dos genes, que é algo ainda a ser estudado e identificar por que a cana-de-açúcar perde tanto nitrogênio para o solo. E é isso. Muito bem, palmas para ele. Muito bom, Gabriel. Mandou muito bem. Vocês acham que é fácil? Não é fácil estar aqui em 1 minuto e meio. Vocês acham até que para os jurados é fácil? 2 desses jurados aqui, esses 2 que estão na esquerda, ou essas 2, já passaram por uma situação parecida, mas elas tinham o dobro do tempo, numa outra competição, que elas também mandaram muito bem. Então, não é fácil, eles estão super agora sossegados, estão tranquilos, né? Então, agora é fácil. Para eles agora é fácil, mas para quem está aqui, o tempo corre. E seguindo, já que o tempo corre, saímos do Gabriel e a gente vai para Gabriela. E a Gabriela vai falar para a gente de algo que vale muito a pena a gente falar hoje. A gente está disseminando ciência. E ela vai falar sobre disseminação de evidência científica, só que para uma população que a gente às vezes não gosta muito, que são os dentistas, que fazem a gente sofrer às vezes. Vem cá falar sobre os dentistas, Gabriela, é com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela, eu sou aluna da odontologia aqui da USP. E não sei se vocês sabem, mas muitos dentistas preferem livros e cursos para se atualizar do que a ciência que a gente produz aqui na faculdade. Isso pode ser muito ruim, porque eles acabam dependendo de terceiros, perdendo um pouco a autonomia para identificar os estudos importantes que eles podem aplicar na rotina deles. Pensando nisso, meu grupo tenta, por meio de um processo chamado tradução do conhecimento, que traduz não só a linguagem, mas todo o conhecimento daquela evidência científica para os profissionais dentistas que estão na clínica, no dia a dia deles. Nossa primeira iniciativa foi uma página do Facebook, voltado para esses profissionais, os dentistas, em que a gente disseminava esse conhecimento científico traduzido, junto com algumas explicações sobre o porquê esse estudo deve ser implementado na sua rotina, por que, por exemplo, uma revisão sistemática, que é um estudo conduzido tão importante, tem essa importância. Porém, 1 ano depois que a gente implementou essa página do Facebook, a gente viu que os usuários eles não interagiam muito com o conteúdo, eles eram passivos, eles curtiam, compartilhavam, indicavam para o amigo, mas eles não clicavam nos links e aprofundavam sobre o assunto. Então, diante da tendência de mercado e alguns outros estudos similares, nós desenvolvemos um aplicativo para isso. E agora, nos próximos ciclos, nós vamos testar a aceitabilidade e o uso desse aplicativo na rotina desses dentistas. É isso. Obrigada. Ela faz parecer que os dentistas são super legais, né? Nada contra, mas vocês fazem a gente sofrer, às vezes. Depois agora da Gabriela, a gente vai para Giovana. E a Giovana vem com outro tema que também é muito importante. Ela vai falar sobre o câncer, só que agora no cérebro, e uma terapia que é bem comum, que é a radioterapia. Ela vai explicar melhor para a gente como essas duas coisas se conectam no trabalho dela e fazer a gente entender sobre isso. Então vem para cá, Giovana, e explica para a gente. Boa tarde, gente. Meu nome é Giovana e eu estudo o papel da desestabilização do citoesqueleto de actina e tubulina na resposta de glioblastomas, que é câncer de cérebro, à radiação ionizante, que é a radiação gama.
Então, os glioblastomas, eles são tumores do sistema nervoso central, caracterizados por uma alta taxa de mortalidade, alta taxa de migração e invasão tecidual, isso porque eles têm uma dinâmica muito diferente de citoesqueleto, alta taxa de proliferação celular, então eles crescem muito rápido, e principalmente resistência à quimio e radioterapia. Isso está bem relacionado com os mecanismos deles de reparo de DNA. O citoesqueleto é uma rede complexa de proteínas formada por actina, tubulina e filamentos intermediários, que tem a função de sustentação, migração, divisão celular e também transporte intracelular de proteínas e vesículas e transporte entre diversos compartimentos celulares. Nesse sentido, eu queria avaliar qual era exatamente a relação do citoesqueleto com essa resistência e esses mecanismos de reparo de DNA. Então, eu desestabilizo o citoesqueleto de actina e de tubulina e eu verifico se a sensibilidade desses tumores é modulada, aumentada, diminuída, se tem resposta entre diferentes linhagens celulares e se o citoesqueleto também tem envolvimento com esses mecanismos de reparo de DNA e reconhecimento de danos. Obrigada. Muito obrigado. Seguindo, já estamos chegando daqui a pouquinho ao final. E agora chegamos a algo bastante importante na nossa apresentação, porque a Júlia vai falar para a gente sobre algo que pode influenciar a qualidade da cachaça. Eu sei que vocês vão ficar bastante interessados agora, então preste atenção, porque isso pode ser muito útil na vida de todo mundo. Júlia, conta pra gente como fazer uma cachaça melhor. Olá, boa tarde. Meu nome é Júlia Cardoso, eu sou da Exalc e vim falar para vocês um pouquinho sobre cachaça e como a gente pode melhorar a qualidade dessa bebida. Antes de tudo, o que é cachaça? Cachaça é a nossa bebida típica e exclusiva brasileira. Ela é obtida a partir da destilação do caldo de cana fermentado. Infelizmente, a exportação dessa bebida ainda anda engatinhando. O principal entrave é a qualidade química dessa cachaça. Durante todo o processo de produção, são formados diversos compostos. Um deles é o carbamato de etila, que é um composto de muita importância, porque ele é carcinogênico e possui diversas vias de formação. Isso mesmo, a cachaça pode ter compostos cancerígenos. Nosso estudo foi aplicar o tratamento térmico no mosto do caldo de cana, antes mesmo da fermentação. Esse procedimento foi decisivo, porque a gente pôde comprovar que conseguimos reduzir o teor de carbamato de etila até 9 vezes. Ou seja, a gente conseguiu padronizar a nossa produção e a gente consegue ter ver a relevância desse processo para o produtor que deseja ter, então, uma cachaça com qualidade e dentro dos limites estabelecidos pela legislação internacional. É isso, muito obrigada. Obrigado, Júlia. Cachaça pode dar câncer, então repensem muito a vida de vocês, tá bom? Ou se não, procurem ela para comprar com ela cachaça. Seguindo, agora vamos para um outro alimento que também está bem próximo da gente, que é a soja. Mas a Isadora vai falar para a gente como que a soja pode ser usada com câncer de mama. Isso mesmo, soja e câncer de mama. Isadora, você tem 1 minuto e meio para falar para a gente. Vai lá. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isadora. Eu estou no 4º ano de Farmácia Bioquímica da USP de Ribeirão Preto. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu desenvolvi no meu projeto de iniciação científica como bolsista PIBIC do CNPq, no Laboratório de Citologia Clínica da minha faculdade. Bom, o meu projeto faz parte do doutorado de uma colaboradora do meu laboratório chamada Patrícia, onde ela estudou a associação entre um quimioterápico, o tamoxifeno, que é utilizado no tratamento de câncer de mama no SUS, com uma proteína específica da soja chamada geniceína. Por que a geniceína? A geniceína tem vários relatos na literatura que ela tem um potencial antitumoral muito bom. Então a gente foi lá e estudou in vitro como que ia acontecer essa relação. Do meu projeto, eu fiquei responsável por avaliar que tipo de morte estaria envolvida de acordo com essa associação, por apoptose ou por autofagia. Para isso, eu utilizei uma metodologia com um nome complicado, chamado Western blot, que
trabalha conceitos de imunologia, onde eu identifico proteínas através de anticorpos. E os nossos resultados foram muito promissores. Bom, a associação de altas doses da genisteína que nós estipulamos, ela mostrou ser muito benéfica em tumores muito agressivos, como aqueles que não dependem de estrógeno e que superexpressam o HER2. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, interesse na área, pode me contactar, que eu estou aberta. Muito obrigada. Muito obrigado. Seguindo, agora teremos um rapaz, o João, e o João vai falar para a gente como o estudo dele pode contribuir no controle da hanseníase, não em qualquer lugar, mas em Ribeirão Preto. Então, se você é de Ribeirão Preto, se tiver alguém aqui de Ribeirão, o João tem algo muito importante para você, para falar para você. Vem cá, João, fala como esse pessoal pode se proteger da hanseníase lá. Palmas para ele. Boa tarde a todos, meu nome é João Vitor, sou graduado da USP Ribeirão Preto, de Medicina, e meu trabalho é sobre hanseníase, investigação de hanseníase e definição de novas estratégias para o controle e diagnóstico precoce da doença em Ribeirão Preto. Mas o que é hanseníase, muita gente sabe, mas tem algumas pessoas que não sabem, é uma doença infecciosa crônica, ainda faz parte de um grupo de doenças negligenciadas. O diagnóstico dela é eminentemente clínico, com poucos exames subsidiários na investigação da doença, e alguns estudos prévios mostraram que ações de busca ativa de hanseníase evidenciam uma endemia oculta, ou seja, casos que não são diagnosticados de hanseníase, mas que poderiam ser se tivesse estratégias melhores. Para isso, então, nós utilizamos um instrumento de triagem, um questionário que pergunta se o paciente tem determinados sinais ou sintomas da doença. Nós fizemos treinamento teórico-prático da equipe de saúde local de Ribeirão Preto, de vários distritos. Avaliamos presencialmente os indivíduos que tivessem marcações positivas para sinais e sintomas, para obter novos dados epidemiológicos da hanseníase em Ribeirão Preto e definir novas estratégias de controle da doença. O interessante do nosso projeto é que, a partir disso, a gente aplicou 4.591 questionários e avaliamos 138 indivíduos. E desses, quase 14% foram diagnosticados com hanseníase. A partir disso, nós realizamos uma investigação dos contatos desses pacientes, que poderiam estar infectados também, e chegamos a um total de 49 casos novos de hanseníase com base nessas ações e no desdobramento dela. Um aumento de 25%, que mostra uma endemia oculta de hanseníase em Ribeirão Preto e como novas estratégias são importantes para o real controle e manejo da doença. Obrigado. Pessoal de Ribeirão, prestar atenção? Informações importantes. Agora nós vamos para a Júlia. E a Júlia vai falar para a gente como que é possível reduzir os impactos ambientais na produção dos bovinos. Os impactos acontecem e a Júlia vai trazer para a gente uma possível solução. Fala para a gente, Júlia, só que só em 1 minuto e meio. Vem para cá. Boa tarde, pessoal. O meu projeto ele tem esse título imenso, mas ele quer dizer basicamente que eu tento diminuir os impactos ambientais utilizando a nutrição de bovinos. E eu diminuindo esses impactos ambientais, eu ainda tenho um ganho maior na produção deles. No meu caso, é a produção de carne. Isso é importante porque cerca de 1/4 de toda a carne que a gente consome, ela é de bovinos. Então, a gente precisa produzir. Porém, como vocês devem ter visto nos noticiários, a produção de bovina ela é atacada por conta da emissão de metano. Com isso, eu tento diminuir essa emissão de metano, que é um gás que aumenta os impactos ambientais. E eu utilizo aditivos alimentares para poder modificar a forma com que o animal vai digerir o alimento dele. Com isso, eu consigo aumentar a produção de carne e diminuir a emissão de metano. Infelizmente, eu não tive diferença estatística para a produção de metano, eu não consegui diminuir, porém, 20% de toda a energia ingerida pelo animal ela é perdida na forma de metano. Então, eu estou perdendo energia que eu poderia utilizar para produzir carne. Com isso, nós concluímos que nós não conseguimos diminuir metano, mas as nossas pesquisas continuam, porque o nosso consumidor quer uma carne mais sustentável e com menos impactos ambientais. É isso, muito obrigada. Muito obrigado. Você já tem a carne, já tem a cachaça, o churrasco está feito. Bom, vamos lá. Seguindo. Próxima. Agora a gente vai falar sobre, a gente acabou de falar de bovinos, agora nós vamos falar sobre os ovinos. E a Kelly vai contar para a gente
como que a termografia infravermelha está relacionada com o estresse nesses ovinos. Kelly, 1 minuto e meio para você contar para todo mundo sobre esse tema tão interessante. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Kelly, eu sou aluna de veterinária da USP de Pirassununga. E o meu trabalho ele tem um tema um pouco muito longo, ele fala sobre termografia, fala sobre temperatura, mas por que associar os dois? Primeiro porque o animal ele vai sofrer um estresse pelo clima, porque o clima pode influenciar tanto positivamente como negativamente. Negativamente vai ter questões fisiológicas, comportamentais e na produção, que é o nosso foco. Nós utilizamos então a termografia infravermelha para poder avaliar se o animal está em estresse. Geralmente é utilizada a temperatura retal, que é um tanto invasiva. Chegou aqui o tema do meu trabalho. E o que a gente fez? Nós pegamos 30 ovelhas, dividimos em 3 lotes, onde mudava o grupo genético, para a gente poder classificar também por cor de pelagem. A partir disso, a gente conseguiu a imagem e dividiu em 6 partes. Observamos que as partes que mais tinha temperatura, de maior temperatura, eram essas que estão riscadas, a 1, 4 e 2. Além disso, o grupo genético lanada claro, que era Dorper com santinês, foi as que tiveram as menores temperaturas, e a santinês escura foi as que tiveram maiores temperaturas. Com isso, a gente conclui que a termografia infravermelha ela é uma medida que é uma ferramenta que é adequada para poder classificar o estresse térmico em ovinos. Obrigada. Muito obrigado, Kelly. Falando sobre a termografia. Letícia agora vai vir falar para a gente sobre fungos. Fungos, isso mesmo. Aquele fungo que atrapalha às vezes a nossa vida, não atrapalha só a nossa vida, mas também atrapalha a vida das indústrias. Ou ela vai olhar e vai analisar. Ela vai contar melhor para a gente sobre a análise dos fungos nas águas das indústrias. Vem para cá, Letícia. Fala para a gente, muito melhor do que eu falando disso, porque eu não sei nada. Oi, meu nome é Letícia e eu sou estudante de engenharia de biosistemas. Primeiro, vocês têm noção do que acontece quando a população aumenta? Ok, eu sei. É fim de semestre, a gente está em época de prova, o Kushner já não está mais respondendo e vocês só querem mandar amor para 42022. Então, calma. Quando a população aumenta, o consumo de água e o consumo de comida também aumenta. As indústrias, elas começam a descartar mais água. Então, nós pensamos, será que tem como a gente pegar essa água e levar para a irrigação? Sim, de fato tem como. Só que essa água ela é uma água extremamente rica em sal, e a planta não vai gostar disso. Porém, ela também tem muito nutriente, só que ela também tem muito sal. Então, nós pensamos, será que tem algum agente biológico que conseguiria ajudar a gente e a planta a passar por isso de uma forma mais tranquila? E sim, tem. Existe um fungo chamado tricoderma. O tricoderma ele tem esse potencial em ajudar a planta a passar por esses problemas que às vezes ela tem, isso de estresse. Então, nós pegamos o tricoderma, replicamos eles na água de indústria, e aí a gente achou um resultado espetacular. A gente descobriu que mesmo tendo uma concentração muito alta de sais, o tricoderma, então, ele ainda está vivo naquela água. Então, isso quer dizer que se a gente levar isso para a lavoura e plantar, deixar na planta, plantar, o tricoderma ele vai conseguir ajudar essa planta e ela vai vencer esse estresse salino. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Letícia. Já falamos hoje sobre peixinhos, saindo dos peixes, agora nós vamos para os cachorros, né? Acredito que muitos de vocês têm cachorros, eu tenho 5, e a Natália vai falar sobre os cachorrinhos que ficaram diabéticos. Isso mesmo, cachorro pode ficar diabético. Natália, explica pra gente melhor sobre os cães diabéticos. Vem pra cá, 1 minuto e meio. Eu fiz um estudo retrospectivo com os cães diabéticos daqui do Hospital Veterinário da USP. A gente reuniu 311 prontuários, então é bastante prontuário empoeirado. E nós conseguimos construir um perfil desses cães diabéticos. E sim, o nosso Toro, o Rex, a querida Poodle Belinha, tem diabetes sim, eles podem ter que nem a gente, é doido, né? E o que a gente conseguiu, e primeiramente, é descobrir que as principais afecções que eles desenvolvem depois do diabetes
são, em primeiro lugar, a catarata disparado. Depois, a gente vem com as infecções dermatológicas e geniturinárias. Então, cetoacidose diabética, e aí nós temos nefropatia, então doença renal crônica e aguda, e depois a pancreatite. A gente também pegou informações sobre esses animais que vieram a óbito, descobrimos que as principais causas de óbito deles eram, em primeiro lugar, a cetoacidose, depois nefropatia, então pancreatite e aí alterações neurológicas. A sobrevida deles foi de 4 anos aproximadamente, a sobrevida seria do tempo de diagnóstico até o óbito. E a gente viu também que a expectativa de vida deles era de 13 anos, com desvio padrão de 2, e a idade média ao diagnóstico era de 10 anos de idade. Então, eles são geralmente velhinhos, com afecções características de velhice, como insuficiência valval crônica e mitral, mas foi legal que a gente conseguiu construir esse perfil todo dos nossos cãezinhos. Então, foi isso, gente. Obrigada. Obrigado. Adoro os cachorrinhos. Tirando quando eles morrem nos filmes. Vocês assistem filme que os cachorros morrem? Eu não assisto. É muito pesado. Seguindo, saindo dos cachorros, agora nós vamos para o Pedro. E o Pedro vai falar de algo diferente. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar também. Que é a síndrome de Kabuki. Certo, Pedro? Então, síndrome de Kabuki. O Pedro, em 1 minuto e meio, vai falar pra gente o que ele está estudando, o que é essa síndrome, e deixar a gente bastante interessado. Vem pra cá, Pedro. Boa tarde, gente. Bom, então, como nosso anfitrião disse, eu vou falar sobre a síndrome de Kabuki. Então, inicialmente, eu vou comentar sobre o modelo de estudo que a gente utiliza, que é um camundongo, que é denominado de bate-palmas. Eu não sei se vai rodar o vídeo. Não vai rodar o vídeo, gente. Eu acho que não vai rodar, tudo bem. Então, o camundongo bate-palmas, como o próprio nome diz, ele tem o ato de bater palmas. Isso foi feito através de uma indução de mutação, que a gente utilizou uma substância para realizar essa mutação. Então, basicamente, a gente descobriu um novo camundongo. Nós queríamos entender qual era a genética envolvida e quais eram as alterações que eles também apresentavam. Então, a gente consegue ver que o gene responsável pela mutação é um gene chamado KMT2D, que é localizado no cromossomo 15 nos camundongos. E a partir disso, nós identificamos que a mesma alteração era encontrada em seres humanos, mais especificamente nesses portadores da síndrome de Kabuki. Bom, ela é uma doença que é muito similar com Down, como a gente consegue ver pelas imagens. Então, nós conseguimos observar várias alterações em face, perda de digital, uma deficiência cognitiva. E esse era o objetivo do nosso projeto, descobrir, de alguma forma, como esses camundongos poderiam ajudar esses portadores, qual era o mecanismo da doença que estava envolvida e também futuramente, se tudo der certo, a gente quer descobrir uma forma de cura e de tratamento para essa doença, para poder ajudar esses portadores e também milhares de pessoas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Síndrome de Kabuki. Aprendemos algo novo. Seguindo com as nossas apresentações, mais uma apresentação incrível, que é para um público que eu me encaixo um pouco. Se você quer ser um super atleta, melhorar a sua capacidade física, ou só, sei lá, jogar bets na rua, qualquer coisa, agora o Rafael vai falar sobre o gene que ele estuda e que, segundo ele, pode ajudar a gente em todo esse processo. Rafael, conta pra gente esse segredo, para todo mundo aqui. Vem pra cá. Se eu falasse para vocês que existe um gene que pode melhorar a nossa capacidade de fazer exercício, vocês acreditariam? Vamos lá, vamos dar um passo atrás. O que é o exercício físico? Quando a gente realiza o exercício físico, a gente recruta os músculos se contraem e eles vão levar, dependendo dessa contração, da duração e da intensidade delas, a diferentes adaptações fisiológicas em genes e proteínas no nosso corpo. Então, um estudo em 2013 veio mostrar que esse gene chamado NR1D1, quando ele foi super expresso em camundongos, ele conseguiu fazer o camundongo correr mais. Então, qual foi a ideia do meu estudo? Foi comparar 2 tipos de exercício diferentes para saber qual tipo de exercício iria aumentar mais a expressão desse gene, trazendo assim benefícios para o público atleta ou para quem só quer melhoria na sua qualidade de vida. Os resultados que a gente tem até agora é que
Se você pedalar, fazer um exercício de endurance, por exemplo, como por exemplo o pedal, é melhor para aumentar a expressão desse gene. Então, a importância desse estudo, eu acredito muito, é que a gente, principalmente eu, como futuro profissional de educação física, tentar levar, entender esses mecanismos para poder entregar o objetivo do nosso aluno ou da pessoa que está treinando, um objetivo mais concreto, de acordo com as expectativas dela. Meu nome é Rafael, muito obrigado pela atenção. Muito bom, Rafael. Se você quer se tornar um superatleta, procura o Rafael. Já temos churrasco e agora temos o segredo para virar um atleta. Tudo que a gente precisa na vida. Seguindo com as nossas apresentações, agora nós vamos para a apresentação do Renan. E o Renan trouxe uma apresentação sobre os dendrímeros. Dendrímeros, é isso. Estava ali treinando para falar essa palavra que é muito difícil, mas ele vai falar muito melhor do que eu. E vai falar também como essas estruturas podem ser usadas no tratamento da tuberculose. 1 minuto e meio, vem para cá e conta para todo mundo sobre isso. Alguém aqui gosta de tomar remédio? Tipo, gostar mesmo? Bom, eu não gosto e eu também não conheço ninguém que goste. Já pensou ter que tomar 4 medicamentos todos os dias por 6 meses até 1 ano e meio? Essa é a realidade de mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo que são portadoras de tuberculose. Isso acaba tornando o tratamento muito difícil e muitas dessas pessoas acabam abandonando o tratamento. Isso faz com que a taxa de cura da doença caia e também comece a existir resistência bacteriana. Pensando nisso, no meu laboratório, a gente pensou num projeto para melhorar as propriedades da isoniazida, que é um dos principais fármacos usados no tratamento da tuberculose. A isoniazida, normalmente, ela é administrada, então ela sai do nosso corpo. Isso é ok, mas por esse motivo a gente precisa tomar ela todos os dias. Nesse projeto, a gente pegou o dendrímero, que é essa estrutura química muito grande, representada carinhosamente pelo brinquedo do filho da minha orientadora, e a gente pegou a isoniazida e grudou em cada pontinha do dendrímero. Então aqui ela está funcionando como transportador, e a ideia é administrar isso aqui para o paciente. Com isso, a isoniazida vai ser liberada aos poucos, e o paciente pode, em vez de ter que tomar todos os dias o medicamento, tomar, por exemplo, uma vez a cada 2 dias, cada 1 semana, ou quem sabe até a cada 3 meses. Com isso, a gente pretende combater o problema do abandono, o problema da resistência bacteriana e, claro, o mais importante de todos, melhorar a qualidade de vida do paciente. Muito obrigado. Gostaram dos dendrímeros? Acho que é isso. Estou aprendendo muito hoje. Seguindo após os nossos dendrímeros, nós temos agora a Tayane. E a Tayane vai falar sobre algumas bactérias que não são qualquer bactérias. São bactérias resistentes, não resistentes a qualquer coisa, mas resistentes a metal pesado. Não em qualquer lugar, mas lá em Mariana, onde aconteceu aquele desastre. Tayane, conta pra gente essa história dessas bactérias do desastre. Enfim, vai lá, 1 minuto e meio, palmas para ela. Boa tarde, eu sou aluna de graduação do curso de Ecologia na Unesp em Rio Claro. E em 2015 nós tivemos o maior desastre ambiental com mineração do mundo, esse maior desastre do mundo, Decorrente desse desastre, nós tivemos inúmeros problemas ambientais, sociais e econômicos. Com o rompimento da barragem em Mariana, esse rejeito ele percolou todo o Rio Doce, alcançando áreas estuarinas e também o oceano. Foi detectado metais pesados em altíssimas concentrações no estuário. Entre esses metais, o manganês, que teve um aumento na sua concentração em 24 vezes. Através de técnicas, métodos dependentes de cultivo, nós identificamos que o solo do estuário com maior percentual de rejeito foi aquele que apresentou as bactérias mais resistentes ao manganês, comparando com o solo pristino, ou seja, aquele solo que não foi impactado com o rejeito. E isso aumenta muito a preocupação frente às nossas ações antrópicas.
Essas bactérias, elas foram isoladas e através de técnicas moleculares, como o 16S, nós pudemos identificá-las. Em andamento, atualmente, nós estamos montando a árvore filogenética dessas bactérias. Também estamos fazendo teste com outros metais pesados e também testando a corresistência dessas bactérias a antibióticos, pois bactérias antibiótico resistente, elas podem disseminar os genes de resistência nesses ambientes com metais pesados, o que agrava ainda mais os impactos nesses ambientes e também acarreta problemas de saúde pública. Obrigada. Obrigado por falar sobre as bactérias tão importantes nesse sistema todo. E agora nós vamos seguir na nossa importância da cachaça, que já foi trazida anteriormente, mas agora é um problema para aqueles que têm abstinência alcoólica. E o Vitor vai contar para a gente como essa abstinência alcoólica pode induzir um processo chamado de estresse oxidativo. Cachaça, abstinência, tá tudo interligado hoje. Vitor, vem para cá, conta para a gente sobre essa abstinência, o estresse oxidativo. 1 minuto e meio, palmas para ele. Bom, boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou aluno da Química e da Enfermagem em Ribeirão Preto. E a minha pesquisa, ela tenta responder aquela pergunta de por que às vezes um paciente que está em uma clínica de reabilitação acaba tendo reincidência? Bom, então vamos lá desde o princípio, tratando do que é o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença, né, que ela é caracterizada pelo consumo crônico de acima de 30 gramas de etanol por dia. No entanto, quando esse consumo ele é interrupto de forma abrupta, você tem o chamado quadro de síndrome de abstinência alcoólica. A síndrome de abstinência alcoólica ela tem diversos sintomas no organismo, mas algumas pesquisas indicam que elas também acometem em alguns sistemas específicos. No meu caso, eu foquei aqui no coração, onde eu já mostrei também em pesquisas anteriores que tanto em aorta quanto no ventrículo esquerdo de ratos, eu tenho um aumento da produção radicalar de ânion superóxido. Espécies radicalares, em síntese, atuam abstraindo um elétron de uma célula saudável, transformando ela em um novo radical livre. E a concentração elevada de radicais livres, quando atacando a célula, pode levar a diversos danos, dentre eles a apoptose. No entanto, para tentar diminuir esse efeito, para tentar parar isso tudo, temos o sistema antioxidante. E o estresse oxidativo é o quê? O desequilíbrio entre esse sistema. Bom, apresentada minha pesquisa, aguardo todos vocês no meu pôster mais tarde. Esse pessoal faz muita propaganda, com razão, parabéns. Visitem os posters, gente, não esqueçam. O Flash Talk é só uma parte de todo esse evento incrível que está acontecendo para a gente conhecer mais do que acontece aqui na universidade. Então, depois conversem com eles, com o pessoal que está pesquisando. E vocês que têm vontade de estar aqui, ou enfim, de falar um pouco mais da pesquisa de vocês de uma outra forma, existem várias maneiras de fazer isso. A gente pode gravar um vídeo, a gente pode chegar para uma pessoa que a gente conhece, para alguém da nossa família e fazer isso. Então, se aventurem, se desafiem a fazer isso de maneira rápida, de maneira didática, de maneira precisa. E para a gente terminar essa sessão, agora nós vamos falar para aqueles, não só para eles, mas principalmente para aqueles que têm colesterol alto. Porque o Vitor está buscando fármacos que podem inibir uma proteína que vai lá e vai conseguir, diz ele, diminuir o nosso colesterol. Vitor, conta pra gente sobre esses fármacos. Vem pra cá. Olá, eu sou o Vitor, eu sou bicho de farmácia, mas vamos deixar isso fora. Eu estou aqui para falar de uma proteína que ela é a estrela do meu projeto. É a PCSK9. A PCSK9 ela é uma proteína que ela vai modular a entrada de colesterol na célula. A PCSK9 ela modula a entrada de colesterol na célula e esse é um fato importante para a gente buscar fármacos para ela, para a inibição dela. É fato que se a PCSK9 ela é inibida, nós temos menores níveis concentração de colesterol circulante. E isso é fato porque já existem medicamentos que eles são baseados na inibição da PCSK9. Legal, eu já falei o que é a PCSK9 e o que ela faz, beleza.
O fato é que o medicamento ele pode diminuir as concentrações de colesterol. Só que esses medicamentos disponíveis eles têm um grande problema. Eles são de alto custo e são injetáveis. Isso lega uma baixa adesão no tratamento. Então, se nós pudéssemos achar um fármaco que inibisse a PCSK9, porque se você diminuir a função dela, os níveis de colesterol abaixam, isso é um fato. A concentração de colesterol, eu tenho que falar nível. Portanto, a estratégia usada para buscar esses fármacos é a partir de um método computadorizado. Esse método computadorizado, ele vai... Nós pegamos a estrutura tridimensional da PCSK9 e tem pontos de interesse nessa estrutura. Esses pontos, eles determinam a região... Essas regiões, se você modificar elas, você muda o comportamento da proteína. Então, depois de selecionadas essas regiões, nós podemos fazer uma triagem de moléculas já conhecidas nessas regiões. E é aí que entra a parte computacional. E no final de todo esse processo, nós conseguimos encontrar 15 moléculas com possível capacidade inibitória. E elas serão comprovadas em testes in vitro posteriores. O que nós conseguiríamos com essas moléculas seria a inibição da PCSK9 e a diminuição da concentração de colesterol circulante, o que ajudaria as pessoas a diminuírem a chance de terem riscos cardiovasculares, doenças como AVC e a doença coronariana, por exemplo. É isso. Salva de palmas para ele. É difícil. Dá um nervoso, mas ele foi muito bem. O mais difícil é passar por esse nervoso e explicar, e no final das contas ele explicou com o que ele está trabalhando, e a gente já tem uma ideia que aí no futuro algo vai vir para nos ajudar contra o colesterol. Pessoal, nós terminamos essa sessão do meio agora e nós vamos para a última sessão, que é a sessão de Humanas, Sociais Aplicadas e Linguísticas, Letras e Artes. Pessoal, artista agora.